Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, YouTube. Boa noite, Instagram. Não estamos passando ao vivo no YouTube, mas a gente vai disponibilizar depois aí para quem quiser assistir. Estamos iniciando uma live de um projeto chamado Alto Amor em Alta, que já entregamos algumas coisas aí nesse ano e estamos começando uma nova série com novas novidades aí. Rodrigo já chegou, vamos aguardar a Priscila também. Vou chamar logo o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oi, Sandra, boa noite. Eu tô sim. Tá me vendo? Tá me vendo bem Tô ou te tá vendo bem. escuro? Tô. Não, tá ótimo. Tô te vendo super bem. Tô ouvindo Olá, também. Oi, galera. Boa Cristiana, seja noite. bem-vinda. Temos uma live hoje sensacional. Já estou impactada antes de terminar a live, olha só. Aguardando a Priscila entrar. A Priscila entrou, vou chamar ela aqui. Eu tô me vendo meio metalizado, né? Que estranho. Não, tem uma luz no seu rosto, mas não tá atrapalhando, não. Não? Não. Nossa, que A estranho Pri que... chegou. Isso. Oi, Thaís. Boa noite, boa noite, boa noite. Hello! Oi, Pri. Cheguei! Eu ainda não tô te vendo, tô ouvindo só sua voz. Ih, Boa sério? noite. Tá vendo a Boa Priscila aí, Rodrigo? noite. Boa noite. Ainda não. Entendi. Eu sou um fantasma, eu sou uma voz. Você é uma voz. Eu sou a voz do seu eu interior. Da sua criança. Voz do meu eu interior, por que que isso não aparece? Adoro. A gente se diverte. Eu vou tentar de novo, peraí. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, a gente está startando aí a live. Enquanto a gente começa, vamos pedir para vocês colocarem a mãozinha aqui no coração, né, Sim. para ajudar a divulgar essa live, para que outras pessoas possam acessá-la e também estar aqui conosco. Se vocês acharem também que mais pessoas que vocês conhecem poderiam estar aqui conosco também, aproveita o aviãozinho, dispara agora, convida algumas pessoas para estarem aqui, porque eu tenho certeza que essa live vai colaborar aí com muitas vidas. Com E certeza. a gente vai entregar, vamos entregar tudo, né, Rodrigo? O que vier no campo, como a gente fala, o que vier no campo a gente vai entregar hoje. Uhum. Sejam Estamos aí, bem-vindos. conectados. Boa noite. Vamos ver Boa se a noite, Priscila boa entra agora. noite. Esperando a Pri A gente falando conectar. Regina, Rodrigo e a voz. A Bora Pri agora. conectar. Agora vai, hein? Agora Vou escrever o foi? tema. Ainda não. Estamos ouvindo sua voz. Qual que é o tema? O tema Estou escrevendo. é sua criança interior tem te dado trabalho? Sua criança. Eu não estou conseguindo ler. Peraí. Interior. Dado. Trabalho. Pronto. Foi. Nada ainda? Nada Não, a gente está te ouvindo. ainda. Tá, olha só, eu vou sair de novo e eu vou esperar você me convidar então, Regina, porque eu pedindo para entrar não tá funcionando. E Rodrigo, tô me ouvindo
no teu, no teu áudio. Acho que tem que colocar o fone. Tá me ouvindo no meu áudio? Tô me ouvindo no teu alto-falante. Mas não é necessário. Mas é estranho. Porque a live no Insta não precisa do fone. Deixa eu chamar ela aqui. Alguém escreveu aqui. Cadê? Ela é o eu interior do além. É o eu interior do além mesmo. Agora vai. Você ficou mudo, Rodrigo? Eu vou tentar conectar tá então bom. no fone, porque ela tá. Tá. Eu já convidei ela. Já te convidei, Pri. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Adicionei a Pri aqui. Vamos ver se ela entra. Voltei agora. Estão me ouvindo bem? Sim. Tô te vendo e te ouvindo. Vamos ver aqui de novo. Convidei a Priscila de novo. Aê! Aê! A voz do além agora tem rosto. A voz do É além isso. tem gosto de. E aí, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, E aí, como em galera. todas as lives, eu entro com um aprendizado. A gente não pode, nem sempre a gente pode ficar se oferecendo. A gente tem que esperar ser convidado. Priscila, você é ótima. Né? Bora. Priscila, a oferecida. Né? É isso. Olha, eu já tinha 2 na live, né? A gente tem que esperar, às vezes, uma abertura, uma permissão. Ser convidada, por que não? Tô falando isso pra minha criança interior. Gente, é sério. que É delícia sério esse bilhete. poder fazer essa live a 3. A gente já queria isso há tanto tempo, né? É verdade. Estamos Antes mesmo, né, que concretizando. tivesse. Antes que tivesse. Antes de ter essa opção, a gente já queria ela. É verdade. A gente já fazia, a gente já dava o nosso jeitinho de fazer isso, né? Entra um, sai o outro, vai trocando. É isso. E agora Tô aqui podemos estar enviando aqui os presentes. links, gente. Vão aí, botando brasa, que eu já me concentro aqui. Muito bem. Show. Bom, então o nosso tema hoje, eu tava brincando. Pode falar aí, Pri. É isso, eu tava brincando, mas tem um fundo de verdade na minha brincadeira. É muito sério isso, né? O quanto que às vezes a gente. É óbvio que aqui foi algum bugzinho do meu Instagram ou do meu celular, né? Mas ficou essa reflexão aqui na minha cabeça mesmo, o quanto que às vezes a gente vai entrando nas brincadeiras da vida, né? Sem observar antes se aquela brincadeira é para mim, né? Se há espaço para aquela brincadeira, ou se eu sou a dona da bola e de repente eu vou embora com a bola, né? Então, já que é o nosso tema e essa criança que dá trabalho, isso tudo acabou de vir assim em fração de segundos na minha cabeça. E teve uma pessoa que comentou no grupo, né, lá da gente, quando a gente mandou o banner da live, a pessoa comentou assim, não é a criança interior que dá trabalho, né? É o adulto mesmo. Né? Então, eu acho importante a gente começar elucidando essa colocação nossa, né? Por que esse título, né? Por que essa pergunta?
porque a gente para pensar, né? A sua criança interior tem te dado trabalho, e a gente muitas vezes nem tem noção, né, de quem está gerando um tumulto, um burburinho aqui dentro. De fato, é essa criança ferida, né? Acho que para algumas pessoas, talvez falar dessa criança seja uma novidade, seja uma percepção diferente, né? Então, bom, nós três somos terapeutas, né? Nós três lidamos com esse entendimento, com essa percepção da criança interior, né? Trazemos ressignificação de processos com essa criança, né? E o nosso entendimento, vou falar por mim, Priscila por ela, Rodrigo por ele, né? Mas o nosso entendimento em relação a essa criança interior que dá trabalho é justamente de entender onde é que foram instaladas as nossas, né, primeiras crenças, as nossas primeiras ideias ou verdades sobre as vidas, né, sobre a nossa vida, e que isso geralmente acontece lá no iniciozinho, né, na nossa formação ali enquanto criança. Que, né, eu explico isso trazendo um pouco da neurociência, falando da nossa mente consciente e subconsciente, que é quando a gente tem ali um filtro, né? Na verdade, quando a gente é criança, a gente não tem esse filtro, esse fator crítico. Então, a gente sai sugando tudo, absorvendo tudo, aprendendo tudo por repetição, né? E aí a gente acaba formando, né, a nossa identidade a partir disso daí. E aí, muitas vezes, a gente vivencia algumas histórias, né, traumáticas, a gente vivencia algumas explicações distorcidas e traz isso para a vida, né? E é por aí que a gente está dizendo que o nosso adulto muitas vezes tem que lidar ainda com essa criança interior. É por aí, Priscila? É por aí, Rodrigo? É sim, vou pegar a palavra aqui, hein, Rô. Eu costumo dizer que onde está essa criança e onde está essa adulta, né? A gente fala muito da nossa criança lembrando de uma memória de infância, como se isso tivesse lá há 30 e poucos ou 40 anos atrás, no meu caso, né? Mas será? O que é passado e o que é presente e o que é futuro? Será que não está tudo junto? Será que esse passado realmente passou ou ele está aqui dentro ainda? E o que eu sou hoje é, na verdade, esse passado guardadinho no fundo do meu peito, no fundo da minha mente, em cada célula do meu corpo, né? Em cada célula aí que vai crescendo, vai se transformando. Algumas morrem, né, para outras renascerem, mas a gente tem uma essência que fica. Então, eu, Priscila, vejo que essa criança, ela tá aqui dentro para sempre, ela não vai morrer nunca. Quer dizer, vai morrer quando eu morrer, fisicamente falando, né? Mas a história fica, essa energia fica, como você falou, os traumas, mas também a parte boa, né? A vivência, a construção da nossa identidade, tudo isso vem ali da primeira infância. Então, sim, a adulta dá trabalho, mas essa adulta está coladinha com a criança. As duas não trabalham juntas. É isso. Eu penso na criança interior, né, mas antes, né, tá me ouvindo? Mas as duas são muito felizes juntas também, tá? Estão me ouvindo aí? Sim. Sim? Então, queria então pensar nessa criança interior, né, que a gente já vem falando e trabalhando. Eu queria pedir para a galera tá super silenciada aí, né? Por favor, gente, coloquem a mão no coração. Vocês estão aí sem a mão no coração, né? Coloca aí, ó, aviãozinho e viaja, compartilha quantas pessoas, se tiverem essa informação, talvez possam repensar a vida, né? E é disso que a gente está aqui, né? A gente está trabalhando com esse processo de reconexão para que mais pessoas comecem a pensar. Não estou dizendo que o que a gente vai dizer aqui está certo ou está errado, não é nosso objetivo, né? Tipo, essa é a verdade. Mas a gente quer levar justamente essa pergunta. Será que efetivamente nós estamos aí com uma criança que dá trabalho? Ou nós estamos, e eu gosto muito da palavra conectar e desconectar, por isso reconectando, desconectados de quem nós realmente somos?
E aí, quando a gente está desconectado de quem a gente realmente é, aí sim a nossa intuição querer. E aí, quando eu não minha criança, você acha os outros? Você acha que eu vou ter condições de lidar com o outro? Muito difícil, né? Porque esse outro é um desafio para mim, né? Esse outro é um espaço, né, de muita descoberta, mas nem eu sei quem eu sou. Como é que eu vou descobrir? Vocês Vocês estão me estão me ouvindo, ouvindo? gente? Ou tá travado? Agora parou, Rodrigo. Deu uma travadinha no seu, Rodrigo. Eu não ouvi a Tá. conclusão da sua fala. Gente, eu vou mudar de lugar um minutinho, então vocês vão indo para minha casa, que eu vou ficar mais perto daqui. Vamos passar pelo escurinho, vamos ver se melhora. Sem medo do escuro, Sem hein? medo do escuro. Já melhorou. Então, tô aqui. Melhorou? Já melhorou. Ah, então tá. Tô aqui já, deixa eu sentar aqui, porque lá a internet estava meio ruim. Então, eu estou trazendo para a gente justamente o quê? Que é essa desconexão que faz com que a gente não consiga, né, estar próximo de quem a gente realmente é. E aí fica muito difícil exigir do outro, né? Uma conexão, exigir do outro algo melhor, né? Porque Sim. se nem eu entendo, como é que o outro vai me entender? E aí eu trago uma outra percepção também, né? Já que a gente nasce zero informação, zero programação, né? E a gente vem para a vida observando o movimento de outras pessoas, as atitudes e tudo, e a gente entra nesse processo que eu sempre falo, tipo, de copiar e colar, né? Porque a nossa mente aprende tudo por repetição. Né? A gente aprende a andar por repetição, a gente aprende a comer por repetição, a escrever, falar, enfim. Né? E aí, normalmente, esse comportamento que a gente traz para a vida e começa a instalar aí a nossa identidade, está baseado no comportamento dos outros. Né? E aí, no momento que a gente tem a liberdade, vamos dizer assim, de entender, né, no momento que nós nos tornamos adultos, é que a gente tem, na verdade, essa liberdade de escolher quem a gente vai ser. Porque até então a gente vem no processo de copiar e reproduzir o que nos foi entregue. E aí entra nisso que você falou, né, Rodrigo? Em que momento, de fato, eu me descubro? Em que momento, de fato, eu sei quem eu sou, né, na minha essência? Né, em que parte da vida, ou quando é que a vida vira a chave, e eu consigo entender que eu posso ali agora seguir sendo quem eu sou, sem necessariamente repetir, né, o caminho de outras pessoas. Como vocês veem isso? Vai, Rô. Então, e aí vem muita questão de se a gente consegue, né? Eu não sei se há um momento específico, mas é o momento em que você começa a se perguntar onde anda o seu querer, porque criança interior fala de querer. Né? Então, um dos processos que a gente tem que se perguntar é: esse é o meu querer ou é o querer da minha mãe, que ainda estou repetindo? Ou é o querer do meu pai? Ou é o querer de qualquer outra pessoa que me influenciou naquela infância e me mostrou que eu tenho que fazer desse jeito? Né? Então, ao entender qual é o meu querer, a gente começa a trabalhar efetivamente quem somos. Né? E quero lançar junto com esse querer uma questão que é a pulsão de vida. Quantas pessoas entraram em processos, né, extremamente depressivos e traumáticos porque tiveram as suas criança interior castradas pelos pais? Aí a gente não está aqui para dizer, ah, olha como o pai é ruim. A gente está dizendo o que aconteceu. E agora? O que você vai fazer com a tua criança castrada? Pri, né? O que você vai fazer com a tua criança, né, Pri? Exatamente. E aí eu volto para minha primeira percepção, né, de passado e presente estarem unidos, porque a gente tem essa capacidade de olhar para essa criança a qualquer tempo e devemos estar em constante contato com essa criança, com esse querer,
com essas repetições desses exemplos que a gente absorveu, de poder reconhecer o que é meu, o que é do outro, né? E enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando que a gente está na lua nova, e eu, dentro dos meus estudos com a lua, não poderia deixar passar que essa lua nova, ela é uma lua que muito possível, muito adequada para a gente pensar nessa criança, para pensar nas feridas da nossa criança e para pensar no que eu posso dar a essa criança, brincar com essa criança, né? Porque a lua nova, ela prevê uma energia de recomeço, de estar zerado, sabe? Estou zerada, estou começando agora. Não é isso a criança quando nasce? Por mais que a gente saiba que a gente traz no nosso DNA algumas energias, algumas coisas, mas na construção desse eu, a gente está zerado olhando o mundo, cheias de curiosidade, né? E assimilando o que é bom para mim, até onde eu posso ir, qual é o meu limite, e eu me jogo sem medo de cair, sem, né, seguro nas coisas para aprender a andar, e se eu caio eu levanto e ando de novo até aprender a me equilibrar. Não é isso a criança? Então, por que que depois que a gente chega na fase adulta, olha aí, passado e presente se misturando, a gente perde essa nossa capacidade inata, intrínseca? A gente nasceu com isso. Ninguém ensinou a gente que você tem que arriscar, cair, levantar para aprender a andar. Andar de bicicleta, por exemplo, caiu, levanta, põe a rodinha, daqui a pouco tira a rodinha, experimenta, tal. Ninguém ensinou. Isso a gente faz naturalmente. E cadê essa naturalidade quando a gente chega na fase adulta? Priscila, Tem uma frase de um... pode falar. Só para fechar minha fala, tem uma frase que eu gosto muito de um amigo meu palhaço, que ele diz o seguinte, que o adulto, na verdade, é uma criança adulterada. Então, por quê? Por que não a gente recuperar essa naturalidade, né? E assim, você falando, você me fez pensar no documentário, né, que a gente comentou ontem nos grupos, que a gente disponibilizou, porque na verdade a gente trouxe uma percepção de tema, né, trazendo essa visão para um trabalho, né, tipo, o que tem dado de trabalho, o que cutuca, o que incomoda, né, porque normalmente a gente tem, né, como você disse, os sabores e os dissabores dessa criança, mas o que normalmente nos dá trabalho são os dissabores, né? São as dificuldades, são as percepções, muitas vezes equivocadas, né? Ou umas verdades que se tornam absolutas e que, na verdade, né, não são as melhores explicações, vamos dizer assim. E aí, nesse documentário, tem uma cena, eu vou citar aqui, porque eu acho que algumas pessoas assistiram. Se não assistiram, a gente disponibilizou lá no grupo, acho que ainda está dando para assistir, né, Rodrigo? Algumas pessoas assistiram hoje. E eles têm um trabalho com esse processo terapêutico junto a presidiários, né? E na cena tem uma terapeuta que vem e questiona com eles algumas coisas. Eles estão em círculo, né? No meio do pátio, assim. E aí ela faz uma pergunta assim, quem aqui, todos adultos, né? Todos adultos, todos, né, infratores, vamos dizer assim. E aí ela pergunta assim, quem aqui cresceu num ambiente onde havia muita hostilidade, xingamento e destruição, né, da sua estima, né? Dê um passo à frente. Aí todos eles vão lá e dão um passo à frente. Aí ela pergunta, quem aqui cresceu assistindo brigas, discussões, momentos de alcoolismo ou de algum vício, né, entre as autoridades na sua infância? Dê um passo à frente. Aí todos eles vão lá e dão um passo à frente, né? E aí ela vai questionando várias e várias situações, e aí ela vira para eles e fala assim, vocês viram? Né, vocês hoje estão aqui nessa situação
por conta de um trauma, por conta da maneira como vocês cresceram, da maneira como as coisas foram entregues para vocês, né, lá atrás na infância de vocês. E esses traumas, essas situações, né, tem um PDF também que eu já entreguei nos grupos, em alguns grupos, essa forma como a criança vem e ela é recebida, isso muitas vezes gera, sim, traumas na alma, né? No conceito de identidade, de ser dela. E aí ela cresce para a vida achando que a vida é só aquilo, que é só aquela situação, que é aquilo que ela é merecedora, ou então que ela não é merecedora, né? E isso fere a identidade porque fere o senso de pertencimento, fere o senso de merecimento, né? E aí traz muitas vezes essa dificuldade, essa criança ela vai vir e vai dar trabalho, né? Ela vai culpar de alguma forma a vida inteira esse adulto para que ele acesse isso e possa de alguma forma ressignificar aquele momento inicial, né? E nem sempre, né, são grandes traumas ou grandes coisas que precisam acontecer para levar essa criança a essa sensação de ferida. Muitas vezes até um pai que trabalha muito, uma mãe que trabalha muito e que não está presente na vida dessa criança, pode gerar para ela uma explicação de não pertencimento ou de abandono. Não é isso que eu estou falando? Faz sentido? Eu quero fazer uma pesquisa, né? Já que está todo mundo tão quieto nos comentários, eu quero aí, quem cresceu, coloca aí, quem cresceu em uma família aonde tinham discussões, né? Pode ser verbais, né? Coloca aí no comentário, eu cresci. Quem foi que cresceu com pais que não validavam, que cobravam, que exigiam? Coloca também aí, eu. Porque é importante a gente entender também que se você que está ouvindo a gente, né, vivenciou essas realidades. Eu vivenciei essas realidades. Esses dias com a minha mãe conversando, eu falei, mãe, eu sei que não foi sua culpa, mas tanto eu quanto a minha irmã temos marcas desses momentos, das conversas e discussões que vocês tinham. Né? E não é para dizer, a minha mãe é terrível, meu pai é terrível, porque não resolve. Né? Não vai resolver. E eu acho que o que a Regina trouxe do documentário, né? O mais importante é entender, você que está respondendo se você não fez ainda um trabalho intenso de reconexão com a tua criança, talvez ela esteja dando um trabalho porque ela nunca foi acolhida. Né? E eu tô com meu sobrinho que acabou de nascer e a gente tem aquela discussão do colo, né? A minha irmã quer dar colo e a gente fica, não, realmente é importante dar colo. E aí nesse mesmo documentário ele dizia que na sociedade americana, por tempos, né, e no Brasil também já se falou isso, não podia dar colo que ia mimar a criança, né? Ó, alcoolismo, agressão, e aí você às vezes lá, né, com 2 anos querendo o colo do seu pai, você não teve esse colo porque o homem não estava disponível. E aí você chega lá em determinada idade e você demonstra medo, não tem coragem, não consegue ir para a vida, está traumatizado, o corpo está todo travado, a saúde está cheio de sintomas físicos, né? Porque uma das coisas que esse documentário, né, mais mostra, com a janela do trauma, é a questão de que os vícios todos, sejam eles os vícios permitidos e não permitidos, né? Aqueles vícios tipo, né, droga não pode, mas a gente vicia em comida, a gente vicia em tantas outras coisas, é tudo falta e uma carência da criança interior. Né? Sim, Eu acho que isso é incrível a gente entender. Então, a galera que está aqui vendo a gente que está falando, olha, sofri agressão, saiba que você agora ouvindo a gente tem a oportunidade de começar a trabalhar um resgate. Se você já está no processo, continue. Porque nesse documentário e nos nossos atendimentos, né, Reipri, a gente vê que sim é possível fazer um processo de reconexão. Sim. E eu diria, inclusive, que tudo começa com essa primeira percepção, com essas provocações ou essas falas que a gente está tendo aqui. Então, pensar sobre isso acho que é o primeiro passo, principalmente para quem nunca parou para pensar que isso pode ter a ver com a minha criança. A gente agora entendendo que essa criança interior é tudo que eu carrego da minha fase, da minha infância, né? Mas que está aqui dentro ainda. E aí, ouvindo vocês falando, super me identifiquei, né? Obviamente.
quando a Regina falou da ausência, né? Às vezes um pai, uma mãe que trabalhava muito. Eu tenho aqui no meu processo, na minha jornada de autoconhecimento, alguns anos trabalhando uma ausência total de pai. Então, assim, o pai eu não tive por perto mesmo, né? Praticamente não o conheci, não tenho uma memória, não tenho uma lembrança dele. E aí, tô há anos achando que a minha questão é com o pai, que eu tenho que trabalhar o pai. De uns meses para cá, e principalmente depois de um processo na semana passada, um processo de hipnose com a Regina, eu comecei a refletir, a perceber que tem um aspecto aí da mãe que era emocionalmente muito presente, que era tipo eu e ela, só que uma mãe que trabalhava muito, uma mãe que às vezes não tinha tempo para brincar comigo, né? Uma mãe que era uma mãe de colo de final de semana. Então, sempre disse que era eu e minha mãe a vida toda, né? As duas juntas o tempo todo. Mas será que esse junto foi junto o suficiente? Será que não tem um quê de abandono e de rejeição que eu carrego? Eu estou perguntando para mim mesma, porque eu já sei que tem, né? Nessa marca da minha criança, né? Então, estou começando a observar isso. E olha que eu passei anos achando que era só o pai que eu precisava trabalhar, né? Percebe? Que sempre que a gente vai cavando, tem mais uma coisinha para ser olhada. Antes de você falar, eu queria só falar com a Pri que aconteceu a mesma coisa comigo. Né? Eu, nos primeiros processos, tudo era meu pai. Né? E quando a primeira terapeuta falou que eu devia olhar para minha mãe, eu quase bati nela. Falei, que tá louca? Né? A minha mãe, porque a figura que você mais se identifica é a figura que muitas vezes tem os maiores traumas. Isso que a Pri está falando chama-se simbiose. Você se envolve tanto com a dor desse genitor que você nem percebe que é ele, talvez, na inconsciência que mais feriu. Não, eu tô chocada com a fala de vocês, porque aí eu vou ter que falar de mim também aí, né? Um processo terapêutico também há muitos anos atrás, a psicóloga virou para mim e falou assim: Regina, você constrói altares, né, para colocar as pessoas. Sempre tem pessoas melhores do que você, e aí essas pessoas estão lá e você está sempre constantemente, né, se diminuindo, se colocando abaixo. E uma dessas pessoas da qual ela se referia era a minha mãe, né? Então, eu também cresci, né, longe meu pai faleceu, meu pai adotivo faleceu, eu tinha 15 anos e eu, né, não sei nada, absolutamente nada sobre o meu genitor. Então, também sempre houve essa ausência da figura masculina. Então, eu achava que era, né, tudo que eu precisava lidar. Mas aí eu comecei a perceber que, justamente o que o Rodrigo falou, minha mãe ela era intocável. Né? E o fato da minha mãe ser intocável também colocava ela numa situação, numa condição de ser perfeita. Então, para mim, era muito difícil aceitar que a minha mãe errava. Era muito difícil considerar que em algum momento ela tinha feito alguma escolha que era ruim para mim. Porque para mim ela era perfeita. Né? Para mim, eu cresci dizendo assim, se um dia eu for 10% da mulher que a minha mãe eu vou ser muito feliz. Né? E aí, gente, eu achei umas cartinhas que eu escrevia para ela quando eu era criança. E eu iniciava as cartinhas dizendo o seguinte: mãe, eu sei que eu não sou a melhor filha, que eu não sou a melhor pessoa, eu sei que eu, né, tô longe de ser, né, quem a senhora é. Então, sempre me comparando, sempre me colocando, né, inferiorizada a essa figura dela, por eu justamente colocá-la num patamar onde ela era inalcançável, né? E olha isso, inalcançável. Então, para mim, foi muito chocante o momento que eu comecei a fazer esse processo e a reconhecer que algumas coisas que a minha mãe tinha realizado, né, me feriam e que ela tinha errado, né? E comecei a aceitar que a minha mãe era humana e que ela, né, não veio com manual de instrução também, e que ela poderia cometer essas falhas mesmo que ela não as quisesse cometer. E isso também me ajudou na minha maternidade, né? Porque eu também pude experienciar isso com as minhas filhas e também dizer para elas, olha, a mamãe não nasceu com o manual
né, de como ser a melhor mãe da Amanda e da Eduarda. Então, muitas das coisas eu estou aprendendo com vocês. Eu tive a oportunidade de dizer isso para minha filha mais velha, né, de dizer, filha, eu me tornei mãe o dia que você nasceu. Então, eu também estou aprendendo com você, eu também estou aprendendo nessa jornada com a experiência e com a vivência de vocês, a como fazer de uma forma melhor esse papel. E sim, né, obviamente, quando eu fiz a formação em hipnose, os instrutores diziam para a gente não atender os nossos filhos, né? Pai e mãe não atendem filhos, porque fatidicamente vocês vão ser responsáveis, né, por algum trauma instalado. Será que vocês vão dar conta de lidar com isso, né? Quando vier o trauma? E eu, super fortona, né? Tipo a fodona das galáxias, falei, não, eu faço, eu dou conta, eu quero, mas eu também queria experienciar isso, sabe? E acabei vivenciando isso com as meninas e entendendo que eu fui responsável por traumas na vida delas muito sutis, né? Coisas que eu nunca imaginei na vida que pudesse feri-las e feriam, como a minha ausência, Priscila, porque eu trabalhava demais, né? E eu trabalhava e na minha cabeça eu explicava que, poxa, eu tô fazendo o melhor para mim e para elas, para mim e para elas. Só que para minha filha, ela chegou a me dizer, ela falou, mamãe, eu me sentia tão abandonada que eu pensava que se eu morresse, a senhora não ia nem sentir minha falta. Né? Porque ela queria a minha presença, né? E na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que botar dinheiro dentro de casa, eu tinha que comprar as coisas, eu tinha que fazer tudo, né? Como eu também falava coisas para minha filha mais nova, tipo, tentando ajudá-la a despertar nas coisas que ela fazia. E eu falava para ela, filha, presta atenção no que você está falando. E eu não agredia ela com palavras, eu não xingava ela, mas esse presta atenção para ela soava como uma explicação de incapacidade. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não sirvo, eu sou incapaz, né? Então, às vezes a gente acha que o trauma ele é causado por algo muito grande ou só por algo muito ruim, né? Mas não, né? O trauma ele pode ser instalado pela ausência dessa figura materna, dessa figura paterna, né? Ou às vezes por uma palavra mal colocada, né? E aí eu vou deixar vocês falarem, depois eu quero contar um caso, porque uma pessoa aqui, a Andréia, comentou que ela tomou uma surra do pai dela bêbado. E aí ela me lembrou de uma situação que depois eu queria comentar, mas vou passar a palavra para vocês. E aí aqui se pergunta, né, como fazer para identificar, né, os comportamentos adultos que estão relacionados a essa criança, né, não vista, que aí vai aparentemente dar trabalho. Então, você que está aí, né, anota, a gente vai falar algumas coisas que você pode identificar. Não quer dizer que quer dizer que você vai refletir como adulto se a sua criança não está manifestando aí. Então, se você tem dificuldades em lidar ou expressar com as suas emoções, sejam as emoções felizes ou as emoções agradáveis, né, como diz a agilidade emocional, ou desagradáveis. Né? Não estou falando de uma... tem medo, né? Tá, sinto medo, mas se você tem dificuldade de lidar com o medo, de lidar com a raiva, de lidar até mesmo com a alegria, tem pessoas que não conseguem lidar com emoções de carinho, por exemplo, né? Você já pode pensar que a tua criança não foi ensinada o que nós chamaríamos de educação emocional e você não consegue lidar com isso. Se você não consegue comunicar as suas necessidades, então você está sempre demandando do outro coisas e você não consegue claramente. Você está sempre pensando no que o outro deveria supor, né? Porque ele quer que o outro entre na tua mente para adivinhar. Então você teve pais que não comunicavam as necessidades claramente. Isso é um sinal também, né, de uma criança aí que está dando trabalho na vida adulta porque não foi ouvida, porque não foi. Né? Se você tem questões com autoestima, autoconceito, autoamor, né? Autoamor em alta. Se você tem dificuldade com autoamor, se você não é capaz de se apoiar, pode ser. Né? Qualquer tipo de adição, né, é considerado uma questão de uma carência infantil. Né? Então, isso também é importante de você rever. Relacionamentos abusivos e codependentes, das duas formas. Tanto se você é o abusador, aquela pessoa que está lá
fazendo, entre aspas, mal, quanto se você é a vítima, você pode ter sim vivenciado, né, situações de problemas na sua infância. Se você é incapaz de receber e dar carinho, né? Poxa, eu ajudo todo mundo, mas na hora de receber você não aceita. Pode ser. Né, Pri? O que mais que você pode dizer pra gente aí? Lembrei aqui de validação. Uma pessoa que precisa muito de validação, precisa Uhum. sempre estar sendo elogiado em posições hierárquicas, né, com status, pode ser aquela criança que fazia as coisas para receber amor, né, Verdade. porque entendia que quando eu faço tudo, quando eu tô bonitinha, quando eu tô penteadinha, quando eu não sujo meu pé na terra, eu recebo um elogio e isso me remete ao meu papai e minha mamãe me ama mais, né? E aí a gente vai crescendo achando que precisa continuar fazendo tudo certinho, sendo perfeitas, que não somos, para a gente receber esse amor de volta. E lembrei da nossa conversa ontem, Rodrigo, né? Das couraças lá do Reich. A minha consulta hoje, minha terapia hoje foi toda baseada em colo. E a pergunta que me pegou de surpresa foi exatamente como eu lido com o colo. E nossa, isso eu voltei assim na infância, fui fazendo toda uma história de colo na minha vida, até chegar a uns 6 anos atrás, chegar na biodança, que foi quando eu ressignifiquei o colo. Mas aí deixo aqui também para reflexão das pessoas. É tanto a dificuldade de dar colo, de receber colo, como o extremo. A pessoa que é muito precisa pegar, precisa falar tocando, precisa estar muito em contato físico, precisa estar sempre muito próxima. Né? Que extremo é esse? Então, hoje eu passei o dia pensando nesses extremos. E aí, Regina, quando você fala aí dos altares, né, que você cria ou criava, enfim, e nós todos aqui acabamos falando de uma figura masculina, né? Do pai ou do genitor, enfim. Mas isso também pode ser a figura feminina. Também pode ser uma ausência, abandono de mãe. Muito, muito normal acontecer também. Às vezes com a mãe dentro de casa. E a figura que é a presença, que é aquele colo, é o do pai. E aí me remeteu, eu não vou aprofundar nesse assunto, mas eu achei interessante de pelo menos tocar no assunto, né? Do quanto que às vezes a gente polariza. Então, se eu não tenho o masculino, eu faço o quê? Eu faço esse altar para o feminino. Né? Eu coloco toda uma força no feminino da minha família, às vezes nem é só a mãe, às vezes é uma professora, ou mais lá na frente um relacionamento, uma figura que me remete a essa polaridade feminina. E vira a heroína, a deusa, né? Por conta desse vazio, dessa ausência, né? Desse não ter o masculino. Então, um ponto também para reflexão é, será que eu estou polarizando Sim. as coisas na minha vida nesse sentido das energias feminina e masculina? Né? E assim, complementando essa questão das atitudes que a gente acaba tomando, né? A gente cria muros de proteção, né? Na verdade, porque se você vem dessa infância se sentindo abandonado ou se sentindo rejeitado, você vai para a vida buscando formas de se proteger para que isso não aconteça mais, né? Ou para que você não passe por isso. Uhum. Então, por exemplo, fora tudo isso que o Rodrigo citou, que você citou, Pri, tem muitas pessoas que vão para a vida querendo comprar, né? Também a atenção, comprar essa, como é que eu posso dizer, essa companhia. Então, o que ela acaba fazendo? Né? Acaba invertendo essa questão do dar e receber mesmo, igual o Rodrigo falou. Então, eu vou para a vida sempre dando, né? E aí eu dou presentes, eu sou aquela que dou carona para todo mundo, eu sou aquela que paga o lanche de todo mundo, porque eu sou a legalzona, eu sou a gente boa, né? Eu sou a queridona da galera, todo mundo gosta de mim. Porque se eu fizer isso, ninguém vai falar mal de mim, ninguém vai me rejeitar, ninguém vai deixar de querer estar comigo. Então, todos os muros que a gente cria,
de proteção, eles servem, na verdade, para poupar a gente dessa ideia de rejeição e abandono, né, que foi instalado lá atrás. Né? E a gente também, por exemplo, tem uma outra questão que está relacionada, por exemplo, à emoção da raiva. Né? A pessoa, quando ela também não quer ser rejeitada, ela também muitas vezes se coloca na postura de ser a certona, sabe? A dona da razão. Então ela começa a empurrar a goela abaixo das pessoas aquilo que ela acha. Então ela entra numa discussão, por exemplo, é aquela história, eu dou um boi para não entrar, mas eu dou uma boiada para não sair, aí ela quer fazer, ela quer provar a todo custo de que ela, né, tá certa, de que ela tá correta. Por quê? Porque ela precisa ser validada, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser vista, porque isso, né, não aconteceu. Né? Ou ela tem medo, né, de passar de novo aí, olha aí, ó, olha as emoções, medo, raiva, né, a tristeza, a sensação da perda. Então, no final das contas, a gente vem aí de uma geração, de algumas gerações passadas, que não ensinavam emoções pra gente, não ensinavam que a gente podia sentir, né? Que tudo bem a gente ter raiva, que tudo bem a gente ficar triste, que tudo bem a gente ter medo. Pelo contrário, né? E vou aproveitar já para citar a história que eu ia falar para a Andrea. Quantas e quantas vezes a gente ouvia assim, tá chorando por quê? Engole esse choro agora, né? Não tô afim de ouvir esse choro. E aí ela falando que tomou uma surra, né, do pai bêbado. E eu acompanhei um processo, né, de uma pessoa que era um homem, ele era gago, né, e extremamente gago já na fase adulta. E ele não conseguia entender por que da gagueira, porque ele tinha crescido sem ser gago, tinha sido num determinado momento da vida dele. E aí, né, fazendo um processo de regressão, ele voltou ao momento do trauma, assim, né, na verdade, reviveu ali aquela memória. E ele tinha 4, 5 anos de idade e ele tomou uma surra do pai bêbado, né? E ele tomou uma surra do pai porque ele tinha matado 2 patinhos na cabeça dele, né? Ele tinha afogado 2 patinhos. Só que ele era criança e ele tinha feito isso com os frangos que o pai tinha comprado para comer. Né? E para ele eram patinhos e ele estava brincando com os patinhos na banheira. E para o pai foi um absurdo porque ele matou, né, os bichos que o pai tinha comprado para comer. E aí tomou essa surra do pai bêbado. E no momento da surra, o pai falou para ele, engole esse choro. E ele engoliu o choro. E a partir daí foi o start para a gagueira. E aí esse menino foi para a vida com muito medo, né? E vários outros eventos se somaram aí para que ele desenvolvesse a gagueira. Então, a gente também precisa entender que essas vivências, esses traumas, essas explicações, eles vão trazer na gente uma resposta física, né? O nosso corpo vai também nos falar de alguma forma, né, o que está acontecendo na mente, para que a gente possa tratar isso. Mas a nossa sociedade aprendeu também a silenciar, né, com os remedinhos, com, né, os analgésicos, né, a nossa fala interior também. Então, de fato, a nossa criança grita, ela grita, né, o tempo todo. Né, e a gente precisa aprender, né, a lidar realmente com essas emoções e a ouvir, né, o nosso corpo. Né? O Rodrigo trabalha com isso de uma forma absurda, com o renascimento, né, com a respiração, com, né, rebirthing, né, que chama, né, Rodrigo? E fala para aí. mim a questão corporal, né, ela não que a questão da psique não seja importante, com certeza porque estão vinculados, mas eu parto muito do corpo, né, muito do corpo. O que o corpo está dizendo para mim, né? O que o meu corpo está mostrando, que eu não estou olhando, né? Então, estou eu aqui fazendo, né, as atividades físicas de novo, todo duro, rígido. O que o corpo está dizendo para mim? Que falta flexibilidade na vida, que eu tenho que pensar nessa flexibilidade. Então, a gente começar a escutar um pouco mais, né, o nosso corpo, os nossos sintomas, eu acho que vai fazer muito mais sentido. E eu já para pensar, então, né,
Tá, a pessoa ouviu tudo isso, tá, minha criança está dando trabalho, e aí, o que eu faço, né? Essa pergunta é, o que eu faço para, então, acessar a questão da minha criança que está dando trabalho? Eu diria que o primeiro passo, né, o primeiro grande passo, é justamente você trabalhar o auto-amor. Então, não se faz, ou é muito difícil fazer processos de ressignificação, sejam eles quais forem, se você tiver com culpa e crítica. Né? Ah, eu sou assim, por que isso, por que aquilo, ou te culpabiliza porque você fala, nossa, olha como eu sou uma mãe terrível, não estou conseguindo fazer. Tá bom, a culpa e a crítica não vão fazer com que você se transforme, eu sinto muito. Né? Então, tenta entender que não é por aí que vem os processos de mudança. Os processos de mudança vêm, eu me amo e eu escolho fazer diferente por mim. Rodrigo, mas eu não consigo dizer eu me amo. Então vamos trabalhar para Perfeito. que esse amor surja. O amor está dentro de você. Né? Eu acredito, pelo menos, que todos nós temos essa singularidade, esse amor dentro de nós, ele só está travado por traumas. Então volta a se reconectar primeiro a esse amor interno. Né? E aí, né, com o estudo da constelação de trauma, o amor, a identidade, quem é esse eu, pensar esse eu e pensar esse querer. Né? Qual que é o querer? O que eu quero da vida? Né? Por que os meus olhos na vida, né? O que fazem os meus olhos brilhar? Não há nada mais pesado do que a gente adulto ter o olhar apagado. Né? O que é esse olhar apagado? É esse corpo, lá no documentário de ontem, né, trazia muito, é o corpo que não conseguiu vivenciar a raiva porque foi castrado e entra num processo depressivo. Né? Então a gente tem que tirar esse olhar apagado nos conectando com a gente. Então, há muitos possíveis caminhos, né? E a gente pode falar do reburning, da hipnose, dos processos, até mesmo, né, Retri, com o tarô, com a constelação, mas todos eles têm que partir da base do auto-amor. Né? Perfeito. Nunca com a base na culpa, nunca com a base na crítica, porque não vai mudar nada. Maravilhoso. Aí você me fez lembrar, Rodrigo, do que a gente fala sempre lá no Reconectando com a Minha Jornada e também no Reconectando com o Feminino, que é esse de dentro para fora, né? Que Uhum. tudo começa dentro. Então, esse reconectar com a sua essência, né? Com a sua verdade. E eu não poderia deixar passar sem falar que também um dos caminhos possíveis para isso é a gente estar em presença, estar no aqui e agora, silenciar, meditar, Meditar. orar, se conectar com a natureza, ou seja, tudo que te coloque no agora, que te coloque nesse momento, para partir do hoje, do aqui, a gente poder perceber, sentir, que é quando a gente traz o corpo, né, Rodrigo? Sentir no Uhum. corpo o que é que está me movendo ou o que é que está me travando, o que me bloqueia ou o que me faz agir, às vezes, acelerada demais, né? No meu caso é isso, E né? Priscila, O que me faz agir, colocar mais horas no meu dia do que o dia tem? Só mais uma coisinha, Regina. Também lembrei quando você falou de perda, como você trouxe emoções, né? Me lembrei dos ciúmes e da possessividade, que na verdade são dois sentimentos, né, que vêm muito por conta do medo de perder, né, do perfeito. medo da perda. E aí a Cris comentou aqui, ó, mas com a psicanálise só está me deixando mais sensível. E aí ontem, quando eu terminei de assistir o documentário, veio um insight, sabe, assim, uma percepção, porque mexeu muito, 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 muito comigo, porque na verdade é o que eu escolhi trabalhar, né? Eu escolhi trabalhar com isso, mas me trouxe umas outras percepções de vivências que eu ainda não passei. Por exemplo, eu tenho um colega que é hipnoterapeuta que mora na Austrália e ele trabalha especificamente com pessoas, né, alcoólicas. Né? E eu fiquei pensando, meu Deus, né, o tanto, assim, o leque, né, que a gente pode acessar e ir ajudando realmente as pessoas.
E aí, quando a Cris falou aqui tô me sentindo mais sensível, e o insight que veio para mim foi o seguinte: meu Deus, qual é o sentido, né? Ó, sentido da vida, né? E aí, na sequência, a resposta me veio: poder sentir. Né? Porque, na verdade, o que nos desconecta, né, de uma forma absurda das nossas crianças e da nossa essência é o não poder sentir, né? Ou não saber sentir. E aí a Cris falou, eu estou mais sensível com a psicanálise. Ok. Será que isso não é bom? Talvez agora você esteja percebendo suas sensações, seus sentimentos, né, suas explicações de mundo. Talvez seja justamente nessa explicação de mundo que você tem que você vai se reencontrar, né? Incomoda? Incomoda, porque nós não fomos ensinados a sentir, né? A gente foi ensinado a esconder os nossos sentimentos, a gente foi ensinado a repreender, a reprimir, né, a fingir, a ignorar, né, porque afinal de contas, quem chora é fraco, né? Quem dá piti por causa disso é porque é bobo, ou não sei o que, enfim, né? Ou então, olha, isso que você está fazendo é feio, né? Você está chorando, você tá dando chilique, isso é feio. Gente, quantas vezes eu já fiz processos para acessar essas questões e as pessoas falam para mim, isso que eu estou fadendo é feio. Aí na hora que eu ouço isso, eu penso, eu estou falando com a criança, né? Eu não estou falando com o adulto. Porque o adulto não vira um pro outro e fala, nossa, que coisa feia, Priscila! Ou que coisa feia, Rodrigo. O adulto não fala, não usa esse adjetivo, né? E aí, aí eu queria colocar nessa fala, né? Que eu acho que a grande questão de todo o documentário, que nos motivou inclusive a falar sobre o tema, é que essa sensibilidade vai nos tornar, né, enquanto sociedade, se a gente conseguir enquanto sociedade junto, mais humanos, né? Porque daí a dor do outro vai me tocar, né? A gente vai deixar de estar encouraçado, e aí quando eu estou encouraçado, a dor do outro não importa, né? E é bem, bem importante. E aí vou pegar o link aqui, né? E como é que eu trabalho uma doença psicossomática com conexão comigo, né? A doença psicossomática, na maioria dos casos, é a luta entre o seu racional e o seu emocional que não estão equilibrados. Então é a reconexão com você, né? Aprender a se amar. Então automaticamente vai fazer esse trabalho, né? De se amar mais e você vai aprender a lidar com as suas emoções. Né? Então, geralmente quem dá chilique, né, é porque engoliu, né, Rê? E aí de repente explode, porque não consegue lidar. Porque a gente pode sim acessar a raiva, e a gente vai acessar essa sensibilidade, e a gente vai aprender como lidar com ela. E a Camila perguntou assim, sobre como funciona, como que funciona o reborn, o renascimento. O renascimento nos coloca em contato com o nosso corpo e com as nossas emoções, através de uma respiração consciente, né? E com isso a gente vai podendo nos aproximar de quem nós nascemos para ser, né? Acho que esse é o grande lance, né? Se aproximar de quem a gente nasceu para ser. Nossa, gente, eu vejo sensibilidade como abertura, como realmente expansão de consciência. Né, estar sensível, estar receptivo, né, intuir, né, ouvir a intuição, isso tudo me remete a isso, a estar sensível a aspectos sensoriais, né? E me lembrei aqui que a gente fala muito, na verdade eu me lembrei com a coisa dos presidiários do documentário, me lembrei de um trabalho de contação de histórias que eu fiz num presídio feminino aqui no Rio de Janeiro. Tem muitos anos isso. E aí fui me lembrando das situações, eram jovens de 13 a 21 anos. E meninas, né? Meninas. Ou meninas tiradas das suas meninices, né? E me lembrei que foi um processo muito forte dessas couraças, delas não terem sido ensinadas, delas não saberem sentir,
né, de você estar contando uma história onde a parte feliz da história fazia elas não darem importância. Quando você chegava na parte trágica, pesada, dura da história, aí sim, elas riam, elas se interessavam, né? Então, o interesse estava na parte feia da história, né? E aí me lembrei o quanto que o teatro acaba nos trazendo essa possibilidade, né, de compreender, identificar as emoções, né, e de poder expressá-las, né, através de uma cena, através do corpo, através de uma contação de histórias, de uma história que não é minha, mas também é minha, e a coisa vai se misturando ali, né? E sensibilidade também me remeteu, sabe o quê? A criança que cai no chão, né? Escorrega, cai, rala o joelho. E aí você rala o joelho, tá ali, tá sangrando, tá doendo. E quantos de nós não ouviu assim, ai, para com isso, para de frescura, menina, tá doendo nada. Então, nem mesmo sentir uma dor de uma pele ralada no joelho, às vezes a gente teve a possibilidade. Perfeito. E aí já começa esse não aprendizado do sentir, da sensibilidade, né? E aí, sabe de onde vem a cura, muitas vezes, desse joelho ralado? Vem cá que a mamãe dá um beijinho. Me conta qual é o band-aid. Então, mas muitas vezes esse band-aid, quando a pessoa tem sensibilidade, fala, vem cá que a mamãe dá um beijo, vai passar, vem cá, colo, acolhe, né? Fala, não, vem cá, ó, deixa a mamãe assoprar. Ó, a mamãe soprou, deixa eu dar um beijinho. E aí a criança fala, ai, passou, né? E o quanto aquilo da mãe dizer, deixa eu dar um beijinho ou deixa eu assoprar, né? Foi deixar ela sentir. Não, tá doendo, mas deixa a mamãe soprar para ajudar a passar, né? Deixa a mamãe dar um beijinho para ajudar a passar esse acolhimento. E, né, tem mães que fazem isso, né? Mas tem mães, como você disse, ou pais, enfim, figuras, né, de autoridade que, né, falam, não, que frescura, né? Não, pra que isso, né? Vira homem, né? Tipo, quantas e quantas frases, quantas e quantas crenças, né, foram instaladas aí e a gente pode se livrar delas agora enquanto adulto. A gente talvez não tinha consciência ou possibilidade de lidar com isso ali na infância, mas enquanto adultos a gente pode. E é exatamente esse convite que a gente está fazendo aqui hoje. É verdade. E aí vem a novidade, né, que a nossa live também vem em função do documentário, mas vem em função da gente comemorar, né, uma nova abertura para a galera que segue a gente. Novo projeto. Um novo projeto. Na verdade, é um projeto aprofundado, né, dos 21 dias, né, para transformar 2021, que é o projeto, depois veio o Alto Amor em Alta, e agora a gente vai lançar aí, né, o podcast Alto Amor em Alta. Né? Então, né, a gente vai trabalhar aí para trazer para vocês um podcast sobre autoconhecimento, sobre, né, como se conectar melhor com as suas emoções, como se conectar melhor com quem você realmente é, né, com temas variados, mas que todos tenham a ver, né, como promover a autoestima em você, dos seus filhos, né? E esse é o nosso convite. A gente vai subir ainda essa semana o primeiro podcast, né, que foi um apanhadão sobre, né, a questão da autossabotagem, e já anunciando aí. Me ouviram? Cortou. Cortou no final, já anunciando aí. Já anunciando aí que vem, então, o nosso podcast, né? Alto Amor em Alta. Então, a gente vai disponibilizar para vocês, vamos colocar os links para que vocês possam acessar e compartilhar com mais e mais pessoas também, né? Pensando sempre que isso aqui é uma forma de semear, né? Que é uma semente que a gente tem plantado juntos, eu, Rodrigo e Priscila, né? E que vocês também podem disparar e disponibilizar para outras pessoas também. E que mais e mais corações possam ser acessados e transformados aí com as nossas vidas, né? É isso. Como eu disse aí,
Como eu disse aí em alguma dessas lives, nossas, não me lembro qual, mas somos jardins, né? Essa live, os projetos, os reconectandos, enfim, nosso trabalho, o podcast agora é podcast, né? Me ensinaram a falar que é podcast. São sementes, né? Mas o jardim somos todos nós, olha aí, essas flores todas, 68 agora flores que estão aqui. Muita gente escreveu no chat, né? Muita gratidão aí por vocês participarem e estarem sempre com a gente. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão. Né? Boa noite, né? A Rê, a Pri. Gratidão por tudo. E quero convidar a galera aqui, dizer que quinta tem oficina de Reburning para trabalhar a procrastinação. Então, você que já está aí pensando na procrastinação, vem trabalhar com a gente, que vai ser incrível. Né? O Reburning aí é uma forma incrível de você liberar esses traumas infantis, né? E fica aí o meu convite. E tem o nosso livro, né, Rodrigo? O e-book Reconectando com o Amor também, que saiu na semana passada. Então está disponível aí nos links da bio também. Acessem, tem 6 assuntos, né, a mais do que aquilo que a gente entrega nos grupos. Então está disponível aí para mais acesso também, o e-book do Reconectando com o Amor. E em breve temos novidades com Reconectando com o Feminino também, né, Pri? Em julho! Aguardem! Gente, obrigada. Gente, boa noite. Boa noite, gente.